Isso, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu gostaria de falar uma palavrinha, irmãos. Hoje eu gostaria de falar sobre o olhar de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que o olhar, ele é uma das características mais lindas do ser humano. Através do olhar nós demonstramos amor, compaixão, alegria, mas também com o mesmo olhar nós demonstramos ódio, raiva, angústia, dor. E é por isso que muitas pessoas dizem que os olhos são o espelho da alma, pois eles refletem muito bem o que estamos sentindo em nosso interior. Às vezes, irmãos, quando medito nas palavras de Jesus e naquilo que ele fez, eu fico imaginando como seria o olhar dele. Sei que, ao contrário do que muitos pensam, Jesus não fica nos olhando para encontrar defeitos e ver as coisas erradas que fazemos. Não. A Bíblia diz em 2 Crônicas 16:9 que o olhar do Senhor não é de acusação, mas de bondade e misericórdia. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos, irmãos, eles passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. No livro de Marcos, no Novo Testamento, irmãos, encontramos muitas passagens que falam sobre o olhar de Jesus. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que grande parte das informações contidas neste livro foram dadas por Pedro, que conhecia muito bem o olhar de Jesus. Por isso quero compartilhar com você algumas das passagens, irmãos, que comprovam isso. Eu quero dizer para os irmãos que o olhar de Jesus, ele é acolhedor. O olhar de Jesus é aquele que nos acolhe, abraça, traz para perto, familiariza. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 3, 31, 35. Jesus olhou para aquelas pessoas e os chamou de meus irmãos e minha mãe. Como é maravilhoso saber que todos que fazem a vontade de Deus são considerados seus familiares íntimos. Você já faz parte da família de Cristo? Se ainda não sabe, você precisa conhecer o plano de Deus para a sua salvação. Eu quero dizer para os irmãos que o olhar de Jesus, ele é compreensível. Em outra passagem no livro de Marcos, há um momento em que Jesus fala sobre como seria a sua morte e ressurreição. Marcos 14, do 27 ao 31. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonaram, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E respondeu Jesus: asseguro-lhe ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Nós sabemos, irmãos, que apesar de prometer que nunca negaria a Cristo, Pedro ficou com medo de morrer ao ser reconhecido como seu discípulo e por 3 vezes o negou. Depois disso ele foi tomado por sentimentos de angústia, remorso, culpa. Naquele momento em que o galo cantou, eu quero dizer para os irmãos que o seu olhar encontrou o de Jesus. E ele foi impactado pelos olhos do Senhor. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Eu quero dizer para os irmãos que saindo dali, ele chorou amargamente. Está lá no livro de Lucas 22, 61, 62. Essa troca de olhares, irmãos, foi marcante para Pedro e ele fez repensar a sua atitude. O olhar de Jesus, ele nos conforta, ele nos faz enxergar que realmente somos e ao mesmo tempo nos mostra o quanto somos amados por ele. Eu quero dizer para os irmãos que o olhar de Jesus, ele busca corações com fé. No capítulo 5, nós vemos o episódio da cura da mulher que sofria há muitos anos de um fluxo de sangue. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia.
Ela padecia muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, ela cada vez piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, eu ficarei curada. Quero dizer para os irmãos que imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, havia saído virtude. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Marcos 5:24. Perceba nessa passagem, irmãos, que a multidão estava ao redor de Jesus e tocava nele. Certamente elas tinham necessidade, doenças e precisavam de um milagre, mas não receberam o que precisavam, pois lhe faltou fé. Quando Jesus perguntou: quem me tocou? E ela ficou olhando ao redor para ver quem havia feito. Isso, na verdade, ele já sabia quem tinha tocado suas vestes. Mas era preciso que aquela mulher soubesse disso. O olhar de Jesus, ele continua o mesmo até hoje. Ele se compadece do sofrimento de todas as pessoas, mas eles precisam que elas creiam nele para que o seu poder seja liberado. Quer dizer para os irmãos que o olhar de Jesus, ele é cheio de compaixão. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio, irado. Olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Está em Marcos 3:1-6. Um homem com a mão requisita, seca, sem circulação de sangue, participava dessa reunião. A Bíblia mostra que aquele homem tentou se esconder a sua deformidade. Mas o mais maravilhoso de tudo, irmãos, é que Jesus pode ver até o que nós escondemos. Ele chamou aquele homem para o meio de todos, porém aquele dia era sábado, e os religiosos diziam que não era permitido fazer muitas coisas, inclusive curar. Mas Jesus desceu do céu para mudar isso. Ele olhou ao redor triste, com o coração duro daqueles religiosos que estavam ali apenas por causa de uma doutrina criada por homens e não por Deus. Eles não entendiam que era misericórdia, e isso irritou o Senhor. Nessa passagem entendemos que o olhar de Jesus possui compaixão, mas também indignação. Com qual deles você quer que ele olhe para você? Olhe para Jesus. Muitas vezes nós te pedimos, ouvimos a palavra de Deus, mas não permitimos que ele olhe dentro de nossos olhos. Quem sabe você esteja passando um momento delicado em sua vida. Então este é o momento de você olhar para Cristo, olhar para Jesus. Como aprendemos nessa passagem, o olhar do Senhor é tudo o que nós precisamos. A palavra nos diz. Nada em toda a criação, irmão, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apegamo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, irmãos, aproximemo-se do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graças no que nos ajude no momento da necessidade. Está lá em Hebreus 4, 13 e 16. Então, seja quais forem as circunstâncias, lembre-se que os olhos do Senhor estão sobre você.
E Ele não quer te condenar, Ele quer te salvar. É por isso Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para que hoje você fosse perdoado e livre de toda prisão espiritual. Amém?